Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos então à primeira aula de exercícios da disciplina de Mecânica dos Fluidos. O que eu decidi fazer foi pegar as listas de exercícios que vocês fizeram, entregaram, e resolver elas em videoaula. Até porque eu não tenho como entregar elas corrigidas para todos, né? Então, para vocês saberem o que vocês acertaram, o que vocês erraram, eu peguei essas e vou resolver ao longo de duas aulas de exercício. Essa é a primeira. Na segunda, eu também vou apresentar um pouquinho de conteúdo novo, que é a parte de camada limite, né? Você já deve ter ouvido falar em camada limite, eu vou só falar um pouquinho do contexto histórico dela. A gente vai ver melhor em outra aula, né? Mas eu vou passar por cima desse conteúdo. Então vamos lá, né? Exercício 1 da lista 1. Enuncie com suas palavras cada uma das 5 leis básicas de conservação apresentadas abaixo, né? Então, o que vocês vão falar sobre a conservação da massa? A gente tem um sistema, né? E o que a gente vai falar é que a massa do sistema é constante, né? Por definição, né? A conservação da massa se eu tenho volume de controle, toda a massa que entra no volume de controle, a massa que sai vai ser, né, o balanço da massa que entra e sai é igual à variação da massa dentro do volume de controle. Se eu estou trabalhando em regime permanente, essa variação no tempo é zero, né? Então é uma lei básica, né? Vocês têm que falar um pouquinho disso. Depois vamos para a segunda lei de movimento de Newton. Essa daqui é a clássica, né? Força igual a massa vezes aceleração, certo? Então a força líquida que está agindo sobre o sistema, né? A força resultante no caso, é diretamente proporcional ao produto da massa vezes a aceleração, ok? O princípio da quantidade de movimento angular é parecida, mas eu estou trabalhando aí com o torque resultante, né? O torque líquido que está agindo no sistema é igual à taxa de variação do momento angular do sistema, certo? Deixa eu escrever isso aqui melhor. Então, a taxa de variação do momento angular. Então a gente vai ter todos os elementos que eu apresentei na última aula, né? O raio, posição, velocidade. A gente viu como é que se desenvolve o princípio da quantidade de movimento angular. Mas é só colocar esse enunciado pequeno que está ok. Primeira lei da termodinâmica é de certa forma, né? Uma forma mais ampla, assim, é a conservação da energia, apesar de já existir a conservação da energia antes da primeira lei, né? O que a primeira lei introduziu para a gente é realmente a energia interna como uma propriedade termodinâmica. Mas se colocar que a conservação da energia tá ok, né? A, a variação da energia interna, ou uma forma melhor de falar, né? A variação da energia de um sistema, não interna, mas a variação da energia total de um sistema é igual a taxa de transferência de calor e trabalho, né? Ok? E a segunda lei da termodinâmica, daí ela está relacionada com a entropia, né? Então a entropia num sistema isolado ela não pode cair ah, entre dois processos, né? Então em um sistema isolado a entropia ela sempre vai ser maior que zero, a variação maior ou igual a zero se for processos reversíveis, né? E entropia o que a gente pode falar também, que ela usa como um mecanismo motriz, né? Ah, ela é transportada através da taxa de calor, né? Taxa de transferência de calor também. Isso daí tem as aulas sobre a primeira e segunda lei na playlist de refrigeração. Então deem uma olhada, tá? Eu coloquei um pouco do contexto histórico da segunda lei, como é que ela foi desenvolvida, e da primeira lei também. Ok, então vamos para o outro exercício da lista 1. Para uma pequena partícula de isopor, né, que aqui eu coloquei a massa específica, 16 kg por metro cúbico, esférica com diâmetro então eu tenho uma esferinha de isopor com diâmetro, deixa eu colocar para cá para o lado, d igual a 0,3 milímetros, caindo no ar ele tem uma velocidade v. A força de arrasto é de 3 π, viscosidade, velocidade, diâmetro, né?
Partindo do repouso, determine a velocidade máxima e o tempo que a partícula leva para atingir 95% dessa velocidade. Trace um gráfico da velocidade em função do tempo. Então, a sugestão usar o Excel. Aqui eu dei outras propriedades do ar, né? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Então, desenhei aqui o diagrama de corpo livre, né? Na condição de velocidade máxima, eu vou ter isso em equilíbrio. O peso da minha partícula vai ser igual à força de arrasto sendo aplicada nela. Daí essa é a condição onde eu tenho daí a minha velocidade máxima, né? Peso da partícula, o que vai ser? Massa mg, né? Então eu tenho que achar qual é o meu m, a massa da partícula, e a força de arrasto tem aquela equação que a gente já teve, que foi fornecida pra gente, né? Então, para achar a massa da minha partícula esférica, eu vou ter ρ do isopor, né? Vou botar um izinho aqui, vezes π d ao cubo sobre 6. Isso aqui vai me dar uma massa, não vou nem desenvolver, né? Isso aqui é 16, o diâmetro 0,0003 metros, né? Isso vai dar uma massa de 2,26 vezes 10 a menos 10 kg. Ok? Então agora a gente vai usar a segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Para a condição aonde eu atingi o regime permanente aqui, né? A minha aceleração vai ser zero, né? Eu tenho só as forças resultantes, as duas que estão agindo. Então eu vou jogar vamos orientar. Pode ser aqui para baixo positivo, né? Dependendo da orientação que fizer. Então eu vou ter W menos FD igual a zero, W igual a FD. O que é o meu W? A massa que agora eu tenho, gravidade. E o meu FD, deixa eu pegar ali, FD é drag force, tá? É de arrasto. Então, eu vou ter o coeficiente de arrasto e força de arrasto. O coeficiente de arrasto é CD. A gente vai ver um pouco mais sobre isso depois, né? O exercício ele já está colocando um exemplo, né, mais simples de um conteúdo que a gente vai ver mais para frente. Então aqui vai ser FD é 3 π viscosidade VD. Aqui o V no caso máximo, porque eu estou numa condição de equilíbrio, certo? Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Eu isolo o V máximo. V máximo igual a mg dividido por 3 π viscosidade diâmetro. Isso aqui vai ficar igual a, eu não vou nem desenvolver isso, pessoal, depois vocês só substituem os valores, 0,0435 metros por segundo. Então essa é a minha velocidade máxima, ok? Então agora a gente vai fazer para um caso onde eu não tenho regime permanente para eu conseguir ver esse perfil de velocidade, né? Então, para obter o perfil não, né? Seria mais o meu gráfico do desenvolvimento da velocidade ao longo do tempo, né? Perfil a gente geralmente analisa em um instante de tempo específico. Então a gente vai usar a segunda lei para um caso de não regime permanente, né? Um caso onde eu não encontrei não cheguei no regime permanente. Então a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Minha força resultante, o que vai ser? Deixa eu usar a mesma orientação que o livro usou. Ele usou para baixo, então vai ser a massa vezes a gravidade. Né? Esse massa vezes a gravidade não é a massa vezes a aceleração aqui, hein, pessoal. Aceleração seria se eu tivesse desconsiderando o efeito do arrasto do ar, ok? Mas não é o caso.
Então, massa vezes gravidade é o meu, tá dentro da força resultante, né, que é o peso, né, menos o FD. Então aqui seria meu peso menos o FD, que vai ser 3 pi mi v d, igual a, daí o que que é a minha massa vezes aceleração? Massa vezes aceleração, o que que é? dv dt. Então aqui eu tenho como a velocidade está variando ao longo do tempo para o percurso, né, que eu vou ter, até chegar o caso da minha velocidade máxima, né? Então ela vai partir do repouso de zero até a velocidade máxima. Essa velocidade máxima vai demorar um tempo praticamente infinito para chegar, né, no equilíbrio. Então a gente vai fazer o que? A gente vai considerar vai se perguntar o tempo até chegar a 95%, né, da velocidade máxima, que foi o que ele forneceu. Então vamos lá. Vamos isolar o dv e dt aqui. Vou jogar o dt para o outro lado e tudo para cá. Então vai ficar dt igual, ficou um pouco menos espaço aqui, dv sobre g, eu cortei o m ali, eu joguei o m para o outro lado, né? 3 pi mi d m vezes v. Isso aqui é igual a dt, né? Eu vou só colocar o resultado disso aqui depois vocês podem ver, desenvolver um pouco melhor em cálculo, né? Na disciplina de cálculo. Mas, integrando nos limites, eu vou ter que velocidade como função do tempo vai ser mg sobre 3 pi mi d 1 menos e, aqui em cima, menos 3 pi mi d m t. Ok? Isso usando os limites, né? Daí agora eu posso jogar essa equação no Excel e eu vou colocando intervalos de tempo, né, variando um pouquinho de tempo em tempo, e eu vou ter daí essa curva, esse perfil, certo? Então, se eu substituir, se eu isolar o t, eu vou ter essa curva desenvolvida no Excel, né? Se eu substituir o t, isolar ele, eu vou ter menos m 3 pi mi d ln ln de 1 menos 0,95 V mass. Aqui era o meu V, né? Eu substituí, vezes 3 pi mi d sobre mg. Fazendo isso aqui, eu consigo encontrar o tempo aonde ele chegou em 95% da velocidade máxima, né? Eu só isolei o t da outra equação e substituí v por 0,95 v máximo. Tentem substituir por v máximo aqui direto e ver o que acontece, né? Mas fazendo isso, eu vou ter que o meu t é 0,0133 segundos. Ok? Então essa é a solução do exercício, né? Eu tenho aquela velocidade máxima que eu obtive aqui. Cadê? 0,0435 e o tempo de 0,0133 segundos. Ok? Então vamos para o outro exercício da lista 1. Pessoal, isso aqui eu vi que várias se confundiram nesse exercício. Então, segundo a classificação de escoamento, os mesmos podem ser uni, bi ou tridimensionais. Observando a figura, o campo de velocidade do escoamento desse duto, classifique quais dessas seções conhecendo as coordenadas, né? Então, e qual coordenada é mais interessante de se trabalhar? Então, era para preencher a tabelinha ali, no caso da cartesiana, quantas dimensões tem, e polar, quantas tem. Então, vamos olhar esse primeiro aqui, primeiro caso. Deixa eu trocar a cor aqui. Se eu estou olhando a seção disso aqui, nossa, ficou muito borracha.
a seção disso aqui, né, dessa seção transversal, nessa área onde, nessa parte da tubulação onde a minha área de seção transversal é constante, aqui ela começa a aumentar, né? Mas até aqui ela é constante, então eu vou ter variação desse perfil em que direção? Se eu estou trabalhando com cartesiano, x, y, eu vou ter uma variação tanto em x quanto em y, olhando esse perfil de velocidade, né? Eu vou ter, seria como se fosse uma tampinha assim, o meu perfil de velocidade, né? Vários vetores, onde os vetores do meio vão estar mais para frente e nas beiradas vão ser vetores menores, né? Então, eu vou ter a variação xy, nesse caso, no cartesiano aqui é duas dimensões, né? Se eu usar polar, eu só tenho a variação em r. Em θ ele não varia, né? Parem para pensar, né? Olhando aqui esse perfil de velocidade, se eu atribuir um r metade metade do comprimento total, esse r. Independente do θ que eu estiver operando, ele vai ser a mesma velocidade, né? Porque isso aqui é simétrico em θ, né? Então ele vai variar só de r. Quando r é zero, a velocidade é máxima. Quando r é o r máximo, a velocidade é zero, né? Então eu tenho só essa variação. Por isso, no caso do polar, eu tenho uma dimensão, somente uma dimensão. Agora, nesse segundo exemplo, o cartesiano varia em quantas dimensões? Ele vai variar, como eu comentei antes, em y, em x, y, e agora eu estou considerando ele está considerando o x para dentro, então não vamos confundir isso aqui. Aqui seria z e y, e aqui eu vou botar z, y, e o x que vai para dentro do escoamento, né? Isso aqui é o meu x. Então ele vai variar tanto em x, quanto em z, quanto em y, né? Que eu estou caminhando aqui para dentro, então isso aqui vai mudar o perfil, a velocidade máxima que tinha nesse primeiro perfil de escoamento de velocidades, ela é maior do que nesse segundo, e que é maior que no terceiro. Por quê? Eu tenho uma conservação da massa nesse perfil, né? Se eu aumentei a área de seção transversal, eu vou ter a vazão que estava passando por essa área igual a vazão que está passando, vazão máxima, na segunda área. Então eu vou ter um perfil um pouco mais achatado, né? Para compensar. Antes estava passando uma relação massa por área maior, porque eu tinha menos área. Aumentou a área para manter a mesma vazão máxima, diminuiu, né? Então o meu perfil ficou um pouquinho mais achatado. Então eu vario em 3 dimensões no cartesiano nesse caso. E no caso polar, se eu usar polar isso aqui, ele ainda não vai variar com o r. Quer dizer, ele ainda vai variar só com r, ele não vai variar com o θ, né? Ele é simétrico em θ, então ele vai variar com r de 0 até o r máximo, ok? Mas ele também vai variar com x, com o quanto que eu estou avançando no escoamento. Então ele vai ser duas dimensões aqui. Eu acho que a canetinha ela configurou melhor, agora está saindo um pouco mais claro os tracinhos, os traços. Às vezes ela configura como mouse, daí não fica muito boa. Então era só isso, pessoal, era só preencher essa tabela, 2D, 1D, 3D, 2D. Espero ter ficado claro, né? Vocês têm que só imaginar com o que está variando o meu perfil de velocidades. No caso, nenhum deles varia com θ. É tudo simétrico em θ. Então, ok, posso descartar, né? Nesse primeiro caso, não varia com x, nem para o polar, nem para o cartesiano. Então, o cartesiano vai variar só em y e z, né? Ok, vamos para frente. Outro exercício. A distribuição de velocidades para o escoamento laminar entre duas placas paralelas é dada por U sobre o máximo igual a 1 menos 2y sobre h ao quadrado, né? Isso aqui. Onde h é a distância entre placas, a origem é colocada na metade da distância entre elas. Considere o escoamento de água a 15 graus com velocidade... Aqui, né? 15 graus, faltou um C. Com velocidade máxima de 0,05 metros por segundo e h de 5 milímetros. Calcule a tensão de cisalhamento na placa superior e dê o seu sentido. Esboce perfil de velocidade.
Ok, aqui eu dei a viscosidade, né? Então, vamos lá. Pessoal, isso aqui é bem parecido com o exemplo que a gente fez já, né? Então, eu vou usar aqui a equação básica para isso aqui, é que a minha tensão de cisalhamento y, y x é igual a viscosidade de, deixa eu só ver se foi pro lado certo, foi du dy. Eu tenho aqui um u para substituir, né? O u é o meu perfil de velocidades, ok? Então vamos substituir. Isso aqui vai ser igual a d. Isso aqui vai ser igual, então, viscosidade entra aqui. E o meu du dy vai virar d de dy de... deixa eu colocar o máximo na frente, porque ele multiplica os dois, né? Olhando a equação anterior lá. O máximo 1 menos 2y sobre h ao quadrado. Ok? Isso aqui vai ser igual a viscosidade, né? D de... Vamos já colocar o resultado da integração, né? Isso aqui são uns exercícios bons para vocês verem também na disciplina de cálculo. Então, integrando d por dy disso aqui, né? Aqui eu tenho um y. Como é que vai ficar isso aqui? Na verdade, eu vou fazer a derivada. Vamos fazer um pouquinho mais devagar, então. Derivando, né? Na verdade, isso aqui, como é que vai ficar? Eu tenho aqui o máximo. Ele pode sair já fora da derivada. A constante some, né? Eu derivei a constante, então esse meu 1 some. Isso aqui vai ficar daí 4h ao quadrado. E eu saí com o meu y ao quadrado para fora. Então, vamos colocar um menos aqui na frente, porque ele está na frente desse 2 aqui. Y quadrado, d y quadrado, né? dy. É isso que vai ficar, né? Então, isso aqui vai ser 2y, né? Então, no final eu vou ter menos o que o 2y vai multiplicar. Isso aqui vai ser o resultado disso aqui, né? Vai multiplicar o 4, então vai ser menos 8, o máximo, viscosidade. Essa viscosidade ficou muito feia. Ok. Viscosidade y dividido por h ao quadrado, que é o que? O que eu tinha lá no começo, né? A tensão de cisalhamento de yx. Se eu avaliar isso aqui na superfície superior, superfície, né? Superior, eu vou ter que y igual a h sobre 2, né? Porque eu tenho que o meu y é 0 no centro, eu tenho a placa superior e a placa inferior. Então, aqui é h sobre 2, menos h sobre 2, né, para cá. Aqui é o meu h, espaçamento entre as duas placas. Então, no superior h sobre 2, eu vou ter que o h é 0,1 milímetro. O máximo é 0,1 metros por segundo. E a viscosidade eu não vou colocar aqui porque já estava descrita lá, né? Mas a unidade é Newton vezes segundo por metro quadrado. Então, substituindo tudo isso na equação, só vou colocar o resultado, vou ter que a tensão de yx igual a menos 4,56 Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado, o que é? Pascal, né?
unidade. A placa anterior, daí eu tenho a área agindo aqui, né? Seria um negativo, né? Eu tenho essa tensão negativa por conta disso. Isso quer dizer o quê? Que a minha tensão de cisalhamento, né, no fluido, ela está no sentido de retardar o escoamento, né? De frear o escoamento. E se eu estivesse avaliando pela placa, ela estaria no sentido de empurrar a placa para frente, né? O par ação-reação. Então ela vai freando esse escoamento, porque pelo enunciado, né, eu tenho a placa de cima se movimentando. Deixa eu só ver. É isso. Daí, e se eu substituir daí por menos h sobre 2, né, para a placa inferior, daí esse sinal vai ficar positivo, né, da minha tensão de cisalhamento. Então, como é que vai ficar a minha distribuição? Vai ficar assim. Um perfil de tensão de cisalhamento ao longo do Y, né? Porque na minha placa inferior eu vou ter essa distância menos, né, agindo. O meu elemento de área está para cima. E aqui daí eu tenho a área positiva, né? Então, porque ele está para cima, apontando para cima, a tensão positiva, os dois positivos, eu vou estar agindo assim, né? Também, mesmo sentido, né? O escoamento inteiro ele vai estar empurrando a tubulação, tentando empurrar a tubulação para frente, né? Ou seja, né, na placa, nas duas placas, a tensão é para empurrar para as placas para frente, e no escoamento é de retardar o escoamento, né? Para eu ter um perfil de velocidade, seria alguma coisa assim, né? E no centro eu tenho zero, né? Tenho zero tensões de cisalhamento. Ok? O perfil ele cresce linearmente, eu consigo ver da equação que a variação com o y é linear, né? É um y aqui, não está ao quadrado, não está nada. E era isso desse exercício. Vamos para o próximo, então. O tubo mostrado está cheio de mercúrio a 20 graus Celsius. Calcule a força de aplicação do pistão. Então aqui eu tenho as dimensões, diâmetro, H da coluna de mercúrio, né? No caso, eu apliquei uma força e esse H aumentou, né? Então, primeiro, sem nenhum esforço aplicado, só com a própria massa aqui dele, eu tenho um H de 25 milímetros. Depois que eu apliquei uma força, meu H vai para 200 milímetros. Eu tenho o diâmetro do tubo pequeno, o diâmetro do tubo maior. Então, vamos resolver essa. Ok, eu escrevi aqui as equações básicas, pessoal. Então, vamos dar uma olhada com o desenho primeiro, o que está acontecendo, né? A gente viu isso aqui, que a variação de pressão em Y, ela é menos ρg quando eu estou trabalhando, né, com a coluna d'água. Certo? Vocês lembram isso aqui da aula? Dei mais uma revisada, qualquer coisa. Se o ρ é constante, eu posso jogar o dy para lá, né? Y menos Y0. Aqui ele trabalha também com a pressão atmosférica, mas vocês têm que lembrar assim, a pressão atmosférica ela vai estar agindo tanto aqui quanto aqui, né? Então eu posso descartar o efeito da pressão atmosférica, ela tem um efeito líquido nulo aqui, né? Então a gente pode descartar. Pressão em Y0 vai ser só a pressão atmosférica. Vamos olhar esse caso aqui. Então aqui seria o meu Y0 e o meu Y ele cresce negativamente, né? Cresce para baixo aqui, ok? Menos Y. Então, vamos ver como é que vai ficar a força 1, ou a pressão. Vamos ver a força 1. A pressão 1 ela vai ser o quê? Vamos dizer que esse é o meu ponto 1 aqui, que é o ponto onde ele está hidrostaticamente em equilíbrio com esse ponto 1 aqui. Então, pressão 1
vai ser igual à pressão atmosférica, que depois a gente descarta, porque eu quero saber só a manométrica, né? Eu não quero saber a absoluta, eu quero saber a manométrica, porque eu tenho a atmosfera agindo no outro lado, a não ser que eu especifique que era vácuo, né? Rho, G, H, né? Então, a minha força 1, né, a força hidrostática 1, ela vai ser igual a P1 área 1, né? Eu corto isso aqui, né, porque eu estou querendo saber a manométrica. Então, P1 área 1, né, isso aqui vai ser Rho, G, H, A, né? Aqui, claro, deixando claro que daí a minha área vai ser essa daqui, né? Porque eu estou vendo qual é a força. Eu tenho a força F1, que é a manométrica para cima, né? A que está empurrando esse bloco para cima. E eu tenho o peso do bloco, né? O W do bloco, ok? Então, Rho, G, H, área, né? Daí vamos fazer um somatório, nesse caso inicial ainda, hein, gente? Deixa eu só liberar aqui. Então, somatório das forças em Y igual a zero, né? Eu vou ter que a F1, que estava agindo naquele bloco, né, nessa superfície para cima, e eu tenho o peso do bloco. Isso está em equilíbrio, porque ele está estático ali. F1 menos o peso do bloco igual a zero. Então, eu vou ter que o peso do bloco é F1, que é igual a Rho, G, H, área, né? Agora vamos ver no estado final. Deixa eu até trocar a cor aqui. No estado 2, onde eu tenho, né, uma força 2 final, né? Uma pressão 2 e uma força 2, ok? Então eu vou ter que a minha pressão 2 vai ser P atmosférica mais Rho, G, H. Eu estou trabalhando com manométrica, né? Então eu posso cortar isso aqui. Agora o meu H é o H maiúsculo, né? Eu estou vendo agora o efeito que eu vou ter uma força 2 gerada por essa coluna de mercúrio, né? Que vai ser uma força 2 aqui, ok? E ela vai estar sendo contrabalanceada pelo peso e pela UF, que está sendo aplicado aqui em cima, né? Conseguem visualizar isso aí? Então vamos lá. Rho, G, H maiúsculo, né? E eu vou ter que daí então a minha força 2 é igual a P2 a área. Não vou chamar de área 2 ou área 1, porque daí vai ficar confuso, mas a área é a área que está sendo aplicada a pressão, né? A pressão da coluna d'água. O efeito da coluna d'água está aqui, ó, né? Então eu tenho essa pressão do efeito da coluna d'água, que é transmitido, né, aqui, tá, hidrostática, nessa área. Então, P2A2, A1, A2, né, vou deixar só a área. Isso aqui vai ser Rho, G, H, área, ok? Agora eu vou fazer um somatório das forças em Y, né, considerando então o meu F2 menos W menos F. Esse balanço que eu mostrei aqui para vocês. F2 menos F menos W, né? Menos W, que seria o meu F1. Isso aqui é igual a zero. Então eu vou ter que meu F é igual a F2 menos W, que vai ser Rho G H A menos Rho G Hzinho A, ok? Então eu posso passar isso aqui para igual a Rho G delta H, né?
Gente, só porque o ρ que eu estou usando ali é o ρ do mercúrio, né? Porque eu tô calculando naquele ρ o efeito da coluna de mercúrio, né? A gente chama coluna d'água, nesse caso, coluna de mercúrio. Então, eu tenho que levar em consideração isso aí. Ah, eu posso ou buscar já direto, né, o ρ do mercúrio, ou eu posso usar o SG, né, seria o quanto que o ρ do mercúrio é em relação ao ρ da água. E nesse caso é 13,54. Então eu posso colocar que a minha força é igual ao ρ da água vezes o SG vezes G vezes a área π d maiúsculo ao quadrado sobre 4 delta H. Hzão menos Hzinho. Isso vai me dar uma força de 45,6 Newton. Então vamos ao próximo exercício, pessoal. Eu tenho uma comporta retangular de altura de largura, né, 2 metros, articulada na seguinte forma. Então aqui eu tenho articulação e eu tenho batente aqui. Então o meu ponto de aplicação da força ele tem que ser daqui, exatamente aqui, para baixo, né? Para eu ter um somatório de momentos girando aqui igual a zero, ou alguma coisa que tende a, né? Vai ser igual a zero porque eu tenho um esforço no batente, né? Ou o esforço aqui no batente é zero, ou começa a ter algum esforço para tentar segurar essa porta. Então o ponto de aplicação tem que ser desse ponto da articulação para baixo, né? Então qual a profundidade exata que ela estará prestes a abrir? Então a gente está procurando o ponto de aplicação, y', aonde ele vai ser exatamente aqui, né? Como é que a gente vai definir os eixos aqui? Como é que a gente vai se orientar nesse exemplo? Deixa eu apagar tudo aqui para ficar bem claro, né? Eu quero saber o meu y' naquele ponto. Então deixa eu botar a caneta vermelha. O exemplo da videoaula, ele leva em consideração que eu tenho aqui, por exemplo, um fluido, né, uma barragem, e tudo isso aqui é a porta, né? Esse aqui, tá um pouco torta aqui a canetinha. Esse aqui, ele leva em consideração que a porta é só isso aqui, né? Então eu tenho que considerar a área que eu vou integrar daqui para baixo. Eu vou colocar meu eixo y aqui, né? Meu eixo y negativo, menos y para cá. E eu quero especificar um ponto onde meu y' é exatamente aqui, certo? Ele tem essa dimensão. A minha porta tem 1 metro, né? E eu quero saber qual é o H dali para cima. Existe um solucionário aí, né, que usou as equações já prontas do livro, né? Tem a parte no final do capítulo, vocês podem ver que tem a parte já das equações interessantes, né, as equações importantes. Eu vou fazer o desenvolvimento que nem a gente fez na outra aula, no exemplo da outra aula. Então vamos lá. Eu tenho que a minha força resultante é igual a integral pressão dA na área, né? A gente vai fazer a mesma consideração de que eu peguei um elemento infinitesimal naquela porta, dy vezes a largura da área da porta, né? Vamos considerar aqui, deixa eu desenhar, um elemento infinitesimal de área, onde aqui eu tenho uma largura que ele chamou de w, né? E aqui eu tenho o elemento dy, né? Considerando que aqui eu estou olhando a porta de frente. Vamos dizer que aqui é o batente, aqui é onde ele está girando, e aqui embaixo tem o batente, né? Considerando que estou olhando a porta de frente. Então, isso aqui vai ser igual a... Eu só estou levando em consideração a coluna d'água, porque a pressão manométrica ela age nos dois lados, né? Olhando aqui, eu tenho pressão atmosférica aqui. Pressão manométrica, que eu digo atmosférica, né? Age aqui, em cima e aqui. Então eu vou considerar só a manométrica, só a referente à coluna d'água. Ok? Então eu tenho aqui ρ, G, Y, a pressão referente. Eu tenho a integral disso. Agora eu já vou substituir a área, o dA por W dy, né? Esse aqui é o meu elemento dA.
w dy, integrando de h menos 1 até h. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz de zero, hein, gente? Porque olhem o desenho aqui. Eu estou pegando da cota daqui até aqui, que eu quero integrar, né? Que é o tamanho, a dimensão da minha porta. Vamos dizer que aqui é a parte de baixo, né? Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou integrar dessa cota aqui até a cota final. A cota final eu sei que é h. A cota inicial da minha porta, ela vai ser h menos 1, esse 1 metro aqui, né? Então eu vou de h menos 1 até h. Ok? Então estou integrando assim. Depois vocês prestam atenção certinho como é que está funcionando os sinais e tudo mais, de onde é que eu estou integrando, como é que eu estou considerando, né? Então vamos lá. Isso aqui vai me dar ρ g w, a integral disso, h ao quadrado sobre 2 menos h menos 1 ao quadrado sobre 2. Eu não vou nem trabalhar muito com isso aqui não. Bom, essa daqui está mais fácil, né? Então eu vou só simplificar. Vai ser ρ g w 2h menos 1. Acho que é mais 1 aqui, né? Só um pouco. Não, menos 1 mesmo. Sobre 2. Ok? Então, isso aqui é a minha força resultante. Daí, para achar o centroide, né? Eu posso dizer que, como a gente fez na outra vez, a força resultante aplicada no centroide, né, é igual à integral de YPDA. Né, na integral da área de YPDA. Ok? Dei uma olhada no exercício resolvido da última aula, que eu fiz isso aqui mais passo a passo para a comporta inteira, né? Eu não estou considerando a área só aquele pedacinho de área. Mas o desenvolvimento é o mesmo, então as explicações estão um pouco mais detalhadas lá. Ok? Então, eu vou também fazer a mesma coisa de h-1 para achar o meu ponto de aplicação. Até h de ρ, g, w, y quadrado, dy, né? Eu posso cortar, eu vou substituir aqui minha força resultante, então eu vou ter y', a força resultante é ρ, g, w, h ao quadrado mais 1 meio, né? Eu simplifiquei um pouquinho mais ali, igual a ρ, g, w, mesma coisa. A integral disso vai dar h ao cubo sobre 3 menos h menos 1 ao cubo sobre 3. Certo? Corta, corta. E eu ainda não sei o que é isso aqui. Vou ter que definir, né? Porque senão tem duas incógnitas. Eu tenho o y' e o h como incógnita. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse termo para o outro lado. Opa, para o outro lado. E eu vou dizer que o meu y' ele vai ter que ser maior ou igual a h menos 0,45, né? Isso quer dizer que ele vai ter que ser maior do que aquele ponto de aplicação, ele vai ter que estar abaixo do meu centro de giro, né? Mas como eu quero trabalhar com uma parte com o y' igual àquele centro de giro, então vou considerar ele como igual, certo? Então vou estar trabalhando com a igualdade para achar o h exato. Eu não quero achar um h menor do que um valor, eu quero achar o h exato para ele estar naquele centro de giro. Então eu vou colocar isso igual a... Vamos repetir então. H ao cubo sobre 3 menos H menos 1 ao cubo sobre 3 dividido por H ao quadrado mais 1 meio. Isolar isso aqui vai ser uma dor de cabeça meio grande, né? Porque eu tenho que isolar o H em tudo e ver quando que isso satisfaz a condição.
Então, o que vocês podem fazer é colocar os valores no Excel, né? E ir variando e ver aonde que essa igualdade vai dar zero, né? Então, eu jogo isso aqui também para o outro lado, chamo de zero, né? E eu coloco numa célula todas essas informações baseadas numa célula que eu vou chamar de H, e eu vario o H descendo a coluna até isso aqui dar zero. Daí eu sei que esse é o H que eu quero. Fazendo isso, eu vou ter que o meu H ele é igual a 2,17, bem aproximadamente, metros. Então, eu sei que o meu H para isso aqui funcionar, né, para a comporta não abrir, tem que ser menor ou igual a 2,17. Se for maior que 2,17 metros, a comporta vai abrir porque o meu ponto de aplicação vai ser aqui para cima. Então a comporta vai abrir porque o batente já não serve mais, ele não segura mais, certo? Então vamos para o próximo exercício e último. Ok, esse aqui é o último então que a gente vai fazer, né? Eu tenho esse manômetro de tubo inclinado, tem aqui as dimensões dele, está cheio com esse óleo Merian, vermelho. Eu quero saber o ângulo, que vai dar uma deflexão de 15 centímetros ao longo do tubo inclinado. Então, meu L aqui vai ser 15 centímetros. Deixa eu só me organizar aqui. E depois ele quer saber a sensibilidade do manômetro, né? L sobre H, ok? Então, a gente acha a inclinação, depois acha a altura da coluna aqui, H, né? E daí a gente consegue achar a sensibilidade. Primeiro eu posso achar qual é essa meu ΔP, porque ele disse que a variação de pressão aplicada é de 25 milímetros de coluna d'água de H2O. A gente vai estar trabalhando com tudo com manométrico. Então, meu ΔP é igual a ρGH, onde meu H é 25 milímetros de coluna d'água, né? Então, isso aqui eu vou botar o meu ρ de 1000 kg por metro cúbico, gravidade 9,81 e os 25 centímetros vai me dar um ΔP de 245 Pascal, ok? Agora eu vou ver como é que eu vou fazer o resto, né? Eu tenho uma conservação de volume. O volume que foi deslocado aqui tem que ser o mesmo volume que vai ocupar essa parcela do tubo. Deixa eu apagar para não ficar muito confuso, certo? Então vamos fazer uma conservação da massa ali. Conservação da massa e volume porque eu estou considerando tudo, elas vão ser as mesmas porque eu considero a massa específica constante, né? Então vamos chamar isso aqui de uma distância x, certo? Vamos lá. Se o volume tem que ser constante, né? Constante. Então eu posso dizer que esse x vezes a área, que é o volume, né, do reservatório, igual a L vezes a área do tubo, né? Isso aqui vai me dar que o x é igual a L vezes diâmetro fino, diâmetro do reservatório ao quadrado, né? Desenvolvo um pouquinho mais para chegar nisso. E o que mais que eu tenho, né? Eu ainda não sei qual é o meu x. Então, como é que eu vou relacionar ele? Olhando aqui, o meu x, né? Ele é para baixo. Eu tenho esse x para baixo e eu tenho um h para cima, né? Então, a minha coluna d'água total vai ser essa parcela do h mais x, né? O h mais x. Então, vamos ver como é que vai ser a pressão relativa à coluna d'água quando eu tenho esse ΔP sendo aplicado. A pressão relativa à coluna do óleo. Ok? Então, o ΔP vai ser igual, o mesmo ΔP, né? Que é o relativo à coluna d'água do óleo, coluna de óleo, né? Vai ser igual ao relativo ao ΔP que está sendo aplicado lá em cima. Então, o ΔP aqui ele vai se igualar pelo ΔP relativo à coluna de fluido. Ele vai ser igual a... Daí eu posso usar aquele USG para usar que é uma do óleo, né? Do Merian. Isso eu tiro da tabela, que é uma relação com a massa específica da água,
ρ da água, vezes G, vezes o ΔH. Esse meu ΔH vai ser o quê? Vai ser L seno de θ, isso aqui é meu H, né? Mais X, ok? Agora eu posso igualar isso com o meu ΔP, né? Na verdade o ΔP eu sei qual é esse ρGH, é o 245 Pascal. Então eu consigo agora isolar, eu substituo meu X aqui, que é L vezes D quadrado sobre T, Dzinho sobre Dzão ao quadrado, né? Daí eu consigo agora isolar o meu seno de θ. Então eu vou lá, vou botar aqui seno de θ é igual a ΔP. Depois vocês trabalham um pouquinho para chegar nisso aqui. ΔP dividido por SG ρ GL menos D sobre Dzão ao quadrado. Ok? Substituindo tudo isso aqui, eu vou ter que meu seno de... Vou botar direto θ. θ é 11 graus. Ok? Agora, para eu usar a sensibilidade, né? Eu consigo calcular, usando meu θ, eu consigo calcular que o meu Hzinho é... O H aqui, para calcular a sensibilidade, ele usa em relação ao manômetro de água vertical. Por isso que ele forneceu o ΔP em H de coluna d'água, né, de H2O. Então, a minha sensibilidade vai ser o L dividido pelo Hzinho. Meu L é 0,15, que foi o fornecido, e o Hzinho 0,025. Então, a sensibilidade dele é 6. Ok? Pessoal, esses foram os exercícios da lista 1 e 2. Né? Os da lista 3 eu vou resolver daí num próximo vídeo, junto com alguns que vão ser feitos na aula de exercício, né? Então eu vou postar um vídeo assíncrono depois do nosso encontro síncrono. Então a gente vai ter a nossa aula de exercício primeiro, depois eu posto o vídeo do assíncrono. Certo? Um abraço, até a próxima.